Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vejamos então. E um deles, que era doutor da lei, tentando a Jesus, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse comentário que tiramos do Evangelho, desse capítulo, está em Mateus. Nós vamos trabalhar essa noite para um melhor entendimento, uma melhor compreensão dessa passagem. Nós vamos usar a passagem de Lucas, porque a passagem de Lucas, mesmo trabalhando nesse mesmo contexto de Mateus, é a que está inserida na parábola do bom samaritano. Nós vamos compreender por quê. Nós vamos caminhar nesse entendimento dentro da parábola do bom samaritano para conhecermos e chegarmos à conclusão de quem é o nosso próximo. Como eu vou amar o meu próximo se eu nem sei quem é o meu próximo? Sabemos quem é o meu próximo? Então vamos lá. Essa mesma passagem, então, como eu já disse, que está em Mateus, também comentada pelo evangelista Lucas. A gente costuma dizer o seguinte: quando estudamos o Evangelho, as passagens de Jesus, a gente diz o seguinte: é uma só luz por vários filtros. Uma só luz por diversos filtros. O que é isso? Quem é a luz? O Cristo. Os ensinamentos do Cristo. E esses filtros são os evangelistas. Porque os evangelistas, eles comentaram o que interpretaram. Então, às vezes, há uma diferencinha, não perdendo a essência, mas há uma diferencinha, uma modificação de um para outro. Então, como nós sabemos, essa parábola está inserida, esta passagem está inserida na parábola do bom samaritano, onde Jesus usa essa parábola para explicar melhor
as suas respostas às indagações do doutor da lei. Esse doutor da lei, ele chega a Jesus para ter uma conversa no intuito de confundir Jesus, digamos assim, se fosse possível. Ele se apresenta como cheio de dúvidas, mas na realidade dúvida ele não tinha nenhuma. Porque ele era um doutor da lei, um estudioso. Ele queria mesmo tentar colocar Jesus, como todos, a maioria, em situação complicada. Dúvida nós sabemos que esse doutor da lei não tinha nenhuma. Nesse momento que Jesus comenta a parábola do bom samaritano, estava um grupo de vários segmentos. Tinha saduceus, tinha várias pessoas, inclusive os saduceus adoravam uma briga, como muitos daquela época. Eles até construíram um templo próprio para desvincular de Jerusalém. Então, quando precisavam de orar, fazer as suas festas religiosas, não frequentavam mais o templo de Jerusalém. E os saduceus, eles não acreditavam na vida além, na imortalidade da alma, não acreditavam em ressurreição. Eram materialistas aos extremos. A única coisa que eles acreditavam era em Deus. Então vejam só de que Jesus estava rodeado. De pessoas que a todo momento queria vê-lo cair em contradição. Então, os saduceus junto, o doutor da lei, como já disse, eram materialistas. Os saduceus não acreditavam em nada. E diante desse papo todo acalorado, o doutor da lei aproveita e testa Jesus, tentando colocá-lo numa situação complicada, mas nós vamos ver que quem sai testado nessa história é o doutor da lei. Vejamos então a passagem de Lucas na sua mais completa. E eis que se levantou um doutor da lei para pôr à prova Jesus com esta pergunta: Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Olha a pergunta: Mestre, o que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna? Isso é a mesma coisa que se ele estivesse perguntando qual é o maior mandamento da lei. Aí Jesus responde: mas o que está escrito na lei? Que ele sabia que o doutor da lei sabia. O que está escrito na lei? Como você lê? Como lês? Como interpreta? Quer dizer, quando você usa o termo ler, é sinal de igual interpretação. Porque tudo que a gente lê, a gente dá uma interpretação. A minha vai ser diferente da sua, vai ser diferente da sua. Não perdendo a base, a essência. Mas as interpretações são diferentes. Então Jesus pergunta para ele: como lês? Ou seja, como você interpreta? Jesus diz isso porque sabia da sabedoria desse doutor da lei. E responde, o doutor responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou com toda a tua força. E Jesus responde: muito bem, disseste muito bem, faze isto e viverás. Vejamos então, passo a passo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Até aqui tem alguma coisa difícil de entender? Até aqui não é autoexplicativo? Haroldo Dutra Dias, numa palestra, num certo momento, ele diz assim: se fosse o caso, nós poderíamos encerrar agora esse nosso encontro, porque não há dúvida nessa fala. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força ou todo o teu entendimento. Ponto. O que vem a complicar tudo isso? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não vai dar para a gente encerrar por aqui. Nós vamos precisar caminhar.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando o doutor da lei responde a Jesus, certinho, como diz Jesus, Jesus diz: faze isso e viverás. Imediatamente o doutor da lei lança uma nova pergunta a Jesus. E pergunta: mas e quem é o meu próximo? Jesus não disse: e amarás o teu próximo como a ti mesmo? Imediatamente o doutor da lei devolve a pergunta: mas e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Façamos então uma reflexão nesse momento. Quem é o meu próximo? Jesus narra essa parábola do bom samaritano, que nós já conhecemos muito bem, e no final ele pergunta o seguinte para o doutor da lei: qual dos três, os três que passaram, pergunta para o doutor da lei, te parece ter sido próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? Quais foram os três mesmo que passaram? O sacerdote, o levita e o bom samaritano. Todos passaram. O sacerdote passou, o levita passou, viu o homem caído ao chão, todo machucado, e passaram e seguiram adiante. O único que parou para atender, dar um socorro, foi o bom samaritano. Então, Jesus devolve novamente a pergunta para o doutor da lei: mas, e dos três que passaram, qual para você agiu como o próximo daquele que estava caído ao chão? Vamos caminhando. Interessante que nesse diálogo, nessa conversa, o que mais incomodou esse doutor da lei é ter que concordar com Jesus que o bom samaritano foi o que agiu corretamente. Porque eles não eram amiguinhos, não. Muito pelo contrário. Os samaritanos não tinham boa fama nenhuma na região. Não se dava bem com as pessoas, né? Então, para o doutor da lei concordar com aquilo foi muito difícil. Interessante que Jesus sabia disso. Sabia dessa situação, dessa relação complicada, né? E será que por que Jesus insistiu nessa fala? Será por que Jesus lançou a pergunta e quis ouvir da boca do doutor da lei quem tinha agido corretamente? Será o que Jesus estava querendo com isso? Interessante. Onde será que Jesus queria chegar? Caminhando no nosso estudo, chegamos à conclusão: será que Jesus já não estava lhe dando uma dica para todos nós, para todos da época, que precisamos amar os nossos inimigos? Olha só, Jesus aproveitava todas as situações. Então, samaritano era inimigo, digamos assim, e não era bem visto pelas pessoas da época. E Jesus faz questão de contar essa parábola e ouvir da boca do doutor da lei que quem agiu corretamente foi o samaritano. Então, o que Jesus queria com isso? Lançar uma sementinha de que precisamos amar os nossos inimigos? Amar a quem nos ama? De que valeria isso? Amar só a quem nos ama? Diz Jesus, os publicanos também, os publicanos da época, os pecadores, entre aspas, também faziam assim. Então, amar a quem nos ama. Vamos caminhando no nosso raciocínio. Amar a quem nos ama, que serventia tem? De que vale? É muito fácil, né? Amar a quem nos ama. É importante, nessa nossa caminhada, uma atenção mais aguçada a todas as informações que Jesus traz, às vezes, até de uma forma oculta, nas suas parábolas, nas suas parábolas, nos seus ensinamentos. Sempre havia ensinamentos que, a maioria das vezes, de primeiro momento, não se era percebido.
É importante, então, o nosso olhar bem atento a todas as informações dos ensinamentos riquíssimos do Cristo nessa parábola, muitas vezes de forma oculta. Próximo, naquela época em que Cristo viveu, era aquele que compartilhava das mesmas ideias religiosas um do outro. Se não batesse, se não fosse do mesmo segmento religioso, não era próximo. Ou os laços consanguíneos. Então, para ser próximo, tinha que comungar, tinha que ser do mesmo segmento religioso, a começar por aí. E ao que nos consta, então, o samaritano, pelo que nós sabemos, nos trazem todas as informações, em todos os livros, todos os documentos, o samaritano não tinha parentesco nenhum com esse homem caído ao chão. Pelo que sabemos, não. Bom, já é um ponto para a gente excluir. O samaritano não tinha nenhum parentesco com aquele homem caído ao chão. As pessoas naquela época, para se reconhecerem, eles observavam o tipo de roupa que estava usando, pelo tipo da roupa, pelo dialeto, pela língua, já se sabia de que região aquela pessoa era. Mas esse homem caído ao chão estava nu, não tinha roupa para poder ser identificado. Muito machucado, desfigurado de tanto apanhar e em silêncio, mudo, inconsciente. Então não teve como o samaritano fazer um questionamento: de onde você é? De que religião, que segmento religioso é o seu? Observar que língua ele falava. Não teve como. Ele não teve como perguntar nada. Que sentimento será moveu o bom samaritano em acolher esse homem caído ao chão? Sem saber quem era, o nome, que língua falava, de que região era, que segmento religioso era. Nada disso. Simplesmente, a única coisa que ele sabia, que esse homem precisava de ajuda. Precisava de ser acolhido, socorrido. A única coisa. Então, quem é mesmo o meu próximo? Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, mas qual é o limite do meu próximo? Será a família? Será a seita? Será a nação? Não. Nos diz Fenelon, em Evangelho segundo o Espiritismo, que o meu próximo é toda a humanidade. Não se distingue em seita, família, amigo, vizinho. Precisamos tomar essa consciência. É muito, né? Parece muito difícil de entendimento, a humanidade toda. Mas comecemos por onde nos for possível começar, né? Nos diz Emmanuel o seguinte: o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. O coração mais próximo, em cada minuto, é aquele que se acha, aliás, o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor, no caminho da vida. No lar é a esposa, o esposo, os pais, os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum é o chefe, o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública é o irmão ou o amigo anônimo que partilham conosco a mesma estrada e o mesmo clima. Anônimo, não conheço, não sei o nome, não sei de onde é. Na esfera social é a criança e o doente
o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a tua capacidade de entender e ajudar. Ou seja, nos diz Emmanuel que o próximo é o nosso instrumento, de alguma forma, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Porque ele diz que em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Pois bem, Jesus era sempre posto em prova, era sempre testado por todos. Todos faziam o possível para fazê-lo cair em contradição de alguma forma. Quando os judeus se viram obrigados, então, a pagar impostos, tributos exigidos pelos romanos, ficaram bravos, com raiva, revoltados e foram procurar a Jesus. Pensaram assim, Jesus, né? Só fala em coisa assim, mais espiritualizado, ele é muito simples, se veste muito simples, né? E ele não vai concordar com essa coisa de pagar tributo, pagar impostos. Então foram correndo conversar com Jesus, tentando induzi-lo a acompanhar o pensamento deles. Armaram então uma cilada, pois dependendo da resposta do Cristo, eles excitariam contra ele todas as autoridades. Mas Jesus, conhecendo a malícia das pessoas, daquele povo, escapou dessa cilada. Perguntaram então a Jesus, é lícito dar tributo a César ou não? Perguntaram a Jesus. Estava aquela balbúrdia toda, que ia se começar a cobrar o imposto, e foram perguntar a Jesus, é lícito dar tributo a César ou não? Só que eles subestimaram o Cristo e ficaram surpresos com a resposta. Cristo responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus lhes dá uma lição imensa de justiça, dizendo que dessem a cada um o que lhes era devido. Ou seja, esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com o outro como gostaríamos que o outro agisse conosco. Olha o amor ao próximo aí. Agir com o outro da mesma maneira que gostaríamos que o outro agisse conosco. Então Jesus foi a favor, dai a César o que é de César, se era necessário para a organização do momento, das cidades, se fosse necessário, que assim fosse. Mas dai a Deus o que é de Deus. Separemos as coisas. Dai a Deus o que é de Deus. Jesus, então, mostra que condena todo o prejuízo moral e material causado aos outros, ressaltando o respeito aos direitos de cada um, estendendo-se ao cumprimento dos deveres para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Então, continuamos aí no amor ao próximo como a ti mesmo. Nos diz Emmanuel, na sua imensa sensatez, uma frase fantástica. Ele diz o seguinte: as organizações políticas de natureza superior, vejamos, de natureza superior, são sempre dignas e respeitáveis. E todos os seguidores do Evangelho devem honrar-lhes os programas de realização e progresso coletivo. As organizações políticas estão para auxiliar no progresso da humanidade. Se assim não fazem, não é problema nosso. Não é problema nosso. Problema deles, que ainda não despertaram para isso. Então Jesus é claro, dai a César o que é de César, porque é necessário que assim o faça. Nesse capítulo fantástico, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trabalha essa questão
o maior mandamento, o amor ao próximo, ele enfatiza muito também sobre o amor. O amor. Nesse capítulo, a espiritualidade maior trabalha a questão do amor, mas em sua essência divina. Em sua essência divina. Não o amor no sentido vulgar do termo, que ainda é o que nós conhecemos. Ainda, mas por enquanto, ainda é o amor que damos conta de conceber. Ainda estamos um pouco distante desse amor divino que Deus, nosso Pai, nos apresenta. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Olha só, a lei do amor substitui a personalidade sai e engloba de uma forma acolhedora, consciente, uma fusão de todos os seres, sem divisão, sem separação, sem escolha, sem saber de que segmento religioso é, sem saber de que região é. Paulo diz o seguinte: e já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. Mas embora presentemente eu viva na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Olha só, e já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. Esse sol interior, Paulo já compreendia nessa época. O espírito maduro, né? Ele já compreendia esse amor divino que o Pai espera de nós. O amor, então, resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Olha só, vejamos, os sentimentos são os instintos, lá atrás, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso que vamos realizando. À medida que vamos evoluindo, que vamos nos melhorando, que vamos saindo da ignorância, do desconhecimento, mais nos elevamos, mais nos purificamos, se a gente pode dizer assim, mais nos elevamos, mais nos conscientizamos daquilo que devemos fazer ao outro. É um processo, né? É uma caminhada, é um processo, um passo de cada vez. Às vezes a gente falando assim fica parecendo, nossa, mas é muito difícil, eu não vou dar conta. Esse amor divino que a Cláudia está falando, a Cláudia está falando que nós não damos conta desse amor, porque ainda, infelizmente, o amor que conhecemos é o amor de posse. Eu amo porque é meu, eu amo porque você me ama, eu espero algo em troca. Isso é forte, realmente isso é forte, isso é pesado, mas é real. Ainda é o que damos conta. Precisamos possuir. É meu, ninguém pega. Tem que pensar do jeito que eu quero. Tem que me amar. Quero nem saber se está gostando. Não é assim? O amor divino não é assim. Porque o amor é libertador. Não é assim? Quem ama liberta. Mas libertem é um processo, né? Então, o que dissemos? Os instintos, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Quanto mais somos capazes de sentimentos e ações mais elevadas, mais se denota o progresso desse espírito. Aquele, pois, que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Ponto de partida lá atrás, onde tudo começou, o instinto. Olha só,
Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. E qual é o nosso alvo mesmo? Que alvo é esse? Qual é o nosso alvo? Chegarmos à perfeição. Pode demorar o que for. Centenas de anos ou até muito mais. Mas vamos chegar à perfeição. Fomos criados para chegarmos à perfeição. Só que cada um caminha no seu tempo. Aproveita as oportunidades de cada existência como quer aproveitar. Então, uns vão mais devagar, outros vão mais rápido. Mas fomos criados para chegarmos à perfeição. Fomos criados perfectíveis, com possibilidade de chegarmos à perfeição. Chegaremos um dia. Vamos tentar compreender melhor, então. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Como assim? Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho. Ah, mas complicou demais. Como a bolota oculta o carvalho. Vamos entender. Preste atenção, os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho. Vamos tentar então compreender melhor essa comparação que Lázaro nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. A bolota é a semente do carvalho, aquela árvore maravilhosa, muitos de nós conhecemos. Uma árvore frondosa, maravilhosa. Então, a semente do carvalho chama-se bolota. Mas a bolota, a semente, não é o carvalho. Mas é, Cláudia. Não, mas não é. A semente ainda não é. Ela traz em si informações de forma latente, em germe. Mas ela precisa ser plantada, cuidada, não é assim? Para ela um dia se tornar a árvore carvalho. Mas ela já traz em si as informações. Está lá registrado. Olha que fantástico. Já está registrado tudo o que precisa para ela se transformar numa árvore chamada carvalho. Lá, depois de muitos anos. Vejamos então. O mesmo se dá com a lagarta. No que se diz respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Mas o que é crisálida? O casulo. Olha só, o mesmo se dá com a lagarta no que se diz respeito ao que será ela depois de vencer a inércia do casulo, da crisálida. Colado ao chão o lagarto ou a folhagem, ele se arrasta pesadamente. O inseto não desconfia que transporta consigo mesmo os germes das próprias asas. Ele carrega consigo as asas de forma latente, em germe. Dá para compreender isso? Deu, não deu? Está claro. Só que ele ainda não tem consciência disso. Ele então, por enquanto, se arrasta pesadamente pela terra, pelas plantas. Ele ainda não dá conta de voar, porque ele ainda não tem consciência disso, mas já está registrado que ele um dia vai voar. Vai chegar um momento dele sair dessa crisálida, do casulo e voar. Assim é conosco. Sabemos que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, mas ainda não damos conta, né, Roberto? Não temos consciência ainda, mas temos em nós de uma forma latente, em germe, registradinho, tudo o que precisamos fazer, tudo o que devemos fazer, que é o que Deus, nosso Pai, espera de nós. Que venhamos a tomar consciência disso, mas está registrado. Vamos desenvolvendo. Ora, desenvolvendo? Sim, só se desenvolve o que ora já existe. Não se desenvolve o que não existe. Então, a borboleta desenvolve a asa porque está registrado.
E nós vamos chegar a ter essa consciência da necessidade desse amor ao nosso próximo no momento que fomos desenvolvendo, no momento que nos abrimos para esse conhecimento maravilhoso que a doutrina nos apresenta, que é o cristianismo redivivo, que nos traz os ensinamentos do Cristo de uma forma tão clara, Vejamos então. O mesmo, então, como já falamos, acontece com o homem, acontece conosco. Temos todas as informações de uma forma latente, em germe, e vamos desenvolvendo com o tempo. A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. Sabemos que precisamos amar ao próximo sem distinção. Não esse afeto que nos torna egoístas, porque é um amor que se restringe a um círculo estreito de parentes, amigos, vizinho, colega de trabalho. Ainda é o que damos conta de conceber de próximo, de amar. Não é isso? Amar, então, sem esperar nada em troca, já começa a fazer parte de nós como entendimento. Já estamos no caminho, né? No ser consciente que já somos, em desenvolvimento desses embriões que dissemos. Em desenvolvimento desses embriões a se transformar de uma forma madura e consciente, nesse amor genuíno, que é o que Deus espera de nós. Nesse mesmo capítulo, tem uma passagem fantástica, caminhando já para o nosso encerramento. Elisabeth de France, no item 14 desse capítulo que estamos trabalhando. Ela diz o seguinte: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes. Olha só, o que ela nos diz? Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão, sim. E a misericórdia, como para vós mesmos. Ou acaso nunca precisamos de perdão nem misericórdia? É só o outro, aquele lá, aquele criminoso que fez isso, olha que barbaridade. Nós nunca precisamos de perdão, nem de misericórdia de ninguém. Via de regra de nós mesmos. Pois é. Tenhamos então, ela diz, comiseração, ou seja, compaixão, perdão para com esses nossos irmãos, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como nós outros conhecemos, e lhes será pedido menos do que a vós. Ou seja, ela está nos pedindo que amemos os criminosos, porque eles não conhecem a Deus ainda da maneira como já conhecemos. Então, a eles vai ser pedido, cobrado, digamos assim, na medida do entendimento. Não tem uma fala que diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido. Então, nós que nos encontramos aqui hoje, nesse momento, nessa oportunidade dessa nossa existência, desse despertar, dessa necessidade do amor ao próximo, de compreendermos os nossos irmãos que ainda persistem no equívoco, no erro, é porque nós já caminhamos um pouquinho mais. Nós já temos um pouquinho mais de entendimento do que eles. Nos diz Emmanuel que somos credores dos nossos irmãos que vão à frente e devedores dos nossos irmãos que caminham em nossa retaguarda, ainda provisoriamente. Então, Emmanuel nos pede que estendamos as mãos a esses nossos irmãos que provisoriamente caminham em nossa retaguarda, ainda caminham no erro, no equívoco, no crime, na maledicência.
Porque fomos um dia auxiliados por esses nossos irmãos que vão à nossa frente. Senão não teríamos alcançado o patamar que estamos hoje. Fomos auxiliados, devemos auxiliar. Deus permite então que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Deveis a esses que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Elizabeth de França nos pede que oremos então. Se for o que pudermos fazer por esses nossos irmãos, oremos por eles. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser extirpado da terra. Eu tenho certeza que todos aqui já passamos por uma situação assim. Às vezes estamos assistindo o noticiário, a sala lotada, a família reunida, e passa a notícia de um crime bárbaro. Sempre tem um que vai dizer assim, precisa fazer com ele igualzinho para ele sentir. Tenho certeza que todos nós já ouvimos isso. Olha a gente brincando de Deus, né? Pois Elizabeth de França, no Evangelho, ela nos pede o seguinte, jamais devemos dizer isso de um criminoso. Não é assim que nós devemos falar. Pensai no nosso modelo e guia, que é Jesus. Se fosse Jesus, como será que ele diria? Se fosse Jesus numa situação assim, como será que ele se comportaria? Certamente ele diria, pobre irmão, é um doente. Ainda persiste no erro, ainda persiste no equívoco. Talvez ele fosse lá, estendesse a mão, o levaria para um ambiente mais confortável. Sabemos que por previdência isso nós não podemos fazer, ainda. Mas que oremos por eles. Elizabeth de França, ela nos afirma o seguinte. Jesus, no caso, como já dissemos, o consideraria um doente. Talvez lhe estenderia a mão. E, na verdade, nós não podemos fazer o mesmo. Mas nós podemos orar por eles. Ela nos diz, dar-lhe a eles a assistência espiritual que for possível, através da prece. Porque o arrependimento pode um dia tocar o coração deles, se a gente orar por eles com fé. Vamos mudar então a nossa atitude mental perante o próximo. Esse irmão que permanece no crime é nosso próximo. Porque para Deus não tem distinção, não tem separação. Ela nos diz, a sua alma desse criminoso foi criada, a sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa. Igualzinho, sem diferença. Foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Nós não dissemos agora há pouco que todos fomos criados perfectíveis para um dia chegarmos à perfeição? Eles não são diferentes. Ou por um acaso eles foram criados por uma outra entidade? São diferentes de nós? São o nosso próximo. Pois é. Caminhando então já para o nosso encerramento, tomando devagar, passo a passo, a consciência disso que estamos falando aqui essa noite, que eu vejo que é um assunto, um tema de extrema importância. E olhem bem como que Kardec, quando ele organizou o Evangelho, ele disse que organizaria as passagens do Cristo de uma forma que quando a gente lesse o Evangelho, estudasse o Evangelho, um capítulo pudesse se deduzir do outro, ou seja, completar com o outro, se reforçar com o outro. O capítulo 11 é o que nós estamos trabalhando. Amar ao próximo é o maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. O capítulo 10 qual é? Bem-aventurados os misericordiosos. O bom samaritano agiu de misericórdia para com o homem caído ao chão. Então vejamos, capítulo 11. Jesus nos convida a trabalhar a misericórdia, o amor ao próximo. Capítulo 10.
bem-aventurados os misericordiosos. A gente já vem trazendo essa consciência. E o capítulo 12? Amai os vossos inimigos. Então, olha a inteligência desse Kardec. Ele disse que não ia organizar o evangelho de uma forma que a gente lesse e ficasse por isso mesmo. Então, ele foi colocando os capítulos de uma forma que um se deduzisse do outro, um se completasse no outro. Então, se você começar no capítulo 10, estudar o 10, bem-aventurados os misericordiosos, passar para o 11, amar ao próximo como a ti mesmo, chegar até o 12, amar os vossos inimigos, quem são os nossos inimigos? Nem sempre é o que é diferente de mim. Então fica um convite para todos darem uma lida mais aprofundada no Evangelho, que vocês vão perceber isso que estamos falando. Encerrando então. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor e um dia chegarás à divina presença. Um dia. É o que todos nós esperamos, chegar à divina presença do nosso Senhor, nosso Deus Criador. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Para chegarmos a Deus, precisamos caminhar primeiro, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, mas quem é o meu próximo? Perguntarás de certo qual ocorreu ao doutor da lei às luzes da parábola. Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da nossa alma nos assuntos da vida eterna. Entre eles e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade, a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Isso porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído. Olha bem, isso porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído. Caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Mas para o bom samaritano, na estrada de Jerusalém para Jericó, o homem caído ao chão foi o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus, para o bom samaritano. Observemos então se já estamos dando conta de ser próximo do meu próximo. Vamos observar nas nossas relações do dia a dia. Em hipótese alguma, a doutrina espírita, o espiritismo, espera de nós que viremos santo ou jamais venhamos a nos tornar santos da noite para o dia, mas que precisamos passar a compreender essas coisas. Então, no Evangelho está claro para nós que trazemos em nós de uma forma latente, está registrado, que precisamos comportar assim. Precisamos desenvolver o que ora já existe. Peçamos então o amparo da espiritualidade amiga, do nosso amigo espiritual que tanto torce pelo nosso sucesso nessa existência. Peçamos a ele o amparo e a inspiração nesse nosso novo olhar, que a gente possa sair daqui hoje um pouco mais encorajado nessa reflexão que fizemos essa noite. Agradeço imensamente pelo carinho, pela escuta amorosa, e que a paz do nosso querido Jesus possa encontrar abrigo em nossos corações, nos fortalecendo, hoje e sempre. Muito obrigada.
Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege.
Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indizível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora,
que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.